bom, de fato, lidar com lacunas de aprendizagem é um desafio enorme, certo? Então, eu pondero que, assim, em primeiro lugar, a gente deve afastar o achismo. Eu acho que o aluno sabe isso, eu acho que o aluno sabe aquilo, né? Ou algumas informações genéricas do tipo, esse aluno ele tem muita dificuldade, né? Esse aluno ele tem dificuldade com matemática, então ele não aprendeu muito nas séries anteriores. É necessário que a gente dê, para se ajudar, enquanto professor, no nosso trabalho com esse aluno, ter algo mais preciso sobre a condição dele, né? Então, uma ação que eu tenho feito é procurar resgatar materiais produzidos anteriores dele. Muitos jogam livro fora, caderno fora, ou não jogam livro fora, mas tem que devolver à escola. Mas alguns eu consigo resgatar, né? O caderno que ele teve no ano passado, que ele fez, o livro que ele usou, né? Para eu tentar entender o que ele tinha de produção escrita no ambiente de sala, né? Às vezes alguns pais conseguem resgatar até provas anteriores, né, para eu entender o que de fato ele construiu e o que ficou passado, e o que foi considerado como construído, né, para eu poder entender o nível de exigência que foi feito com ele, né. Claro que isso não precisa usar testes de sondagens, né, alguns testes de sondagem feitos por nós são fundamentais para poder ajudar nesse primeiro diagnóstico, né, e aí, nesse caso, eu tento sempre ou utilizar itens de provas de larga escala, ou mesmo associar questões com habilidades dos parâmetros, para poder pontuar e dizer, olha, essa questão aqui está relacionada com essa habilidade, então ele teve dificuldade com isso, e eu poder chegar à conclusão de que ele tem que estudar mais ou menos aquilo, né? Então, essa sondagem, ela é fundamental, né, para tentar ir além do saber que ele tem dificuldade com o conteúdo de matemática, certo? E nisso a gente tem elaborado algumas planilhas, né, para poder acompanhar, né, e estabelecer um marco zero sobre o que ele precisa dar conta, certo? Bom, e aí a gente consegue estabelecer, de repente, um roteiro, o roteiro do que ele vai precisar dar conta, tanto no campo numérico, quanto na geometria, e por aí vai. Outra coisa é controlar nossas expectativas. Além de ter precisão sobre o que o menino sabe, um pouco mais de precisão é tentar controlar nossas expectativas, para a gente entender que a gente não vai, em alguns casos, a gente não dá conta em um ano, a gente não dá conta em dois, e a gente tem que fazer um projeto de recuperação para esse aluno, de inserção dele no estudo da matemática, né, a um prazo maior. E isso significa a gente rever um pouco os nossos critérios de retenção para os alunos, né, e saber que se ele progrediu pouco para a nossa vista, né, ele não atingiu os objetivos da série, no caso, o sexto, sétimo ano, mas se ele saiu de lá, ele estava ao nível do terceiro ano, chegou ao quarto, então ele conseguiu evoluir um ano, ou de repente um ano e meio de matemática, enquanto estava com você, estudando sobre, e com as dificuldades na série regular, né? Então, é necessário estabelecer um tempo diferente, certo, para ele, certo, e estabelecer um projeto de longo prazo, né? Eu tenho defendido na minha instituição que a gente dê um prazo bem longo, né, principalmente com os alunos com dificuldades mais graves, até o nono ano, para a gente tentar resgatar conteúdos. Bom, para que isso dê certo, né, é necessário que o professor não trabalhe sozinho. Então, não dá para ser herói sozinho com uma condição dessa. A gente tem um coletivo na escola, e muitas vezes alunos que estão com dificuldades em matemática, nesse sentido, né, de ter dificuldades anteriores, eles carregam dificuldades em outras disciplinas também. E chamar os colegas, né, para ajudar, né, é fundamental, certo? Muitas vezes os alunos estão com dificuldade simplesmente na leitura, entender e interpretar um texto curto, né, e uma ajuda, e isso é uma coisa que pode ser ajudado em todas as disciplinas, certo? Então, a leitura e interpretação de textos, diferentes tipos de textos, isso é algo que pode ser trabalhado em coletivo, né, e especificamente o coletivo dos professores de matemática, porque afinal esse aluno, né, necessariamente não vai ficar com você o tempo todo, você vai passar adiante, ele vai seguir adiante. Se há um projeto de fato de longo prazo para que ele resgate os conteúdos, os demais professores têm que estar de acordo, certo? Não é uma tarefa fácil, certo? Até porque se fosse fácil seria dispensável o estudo regular no ensino fundamental nas primeiras séries, nos primeiros anos, né? Porque se houve essa lacuna é porque ela vai carregar prejuízo, e a gente tem que, na verdade, administrar esse prejuízo. Então, uma terceira coisa que eu colocaria, né, aliás, uma quarta coisa, primeiro, estabelecer um roteiro de aprendizagem que seja
condizente com o que a gente constate que ele sabe ou não. Segundo, que ele tem um projeto de longo período, não restrito a um ano, para casos de dificuldades mais graves. Terceiro, que o professor esteja engajado coletivamente, com isso consiga engajar coletivamente os seus colegas para esse projeto, né, ou desenvolver esse projeto coletivamente com os colegas, seria uma melhor opção. E por fim, né, assim, não é fechando com o necessário e o suficiente, mas sim o que eu consigo enxergar e até onde eu consigo lidar com essas situações, certo? É tentar decidir sobre como vai ser essa abordagem, porque chega na prática de que você vai ter que decidir se você vai administrar essas dificuldades no tempo regular das aulas, ou seja, nas suas 5 horas aulas, né, e você vai tratar problemas diferenciados com esses alunos em sala de aula, e eles levarem além, obviamente, das atividades que eles levam para casa, né, ou se serão ofertados momentos extra para estudo, né, horários, além das 5 horas, algum horário adicional, para que esse aluno ele seja separado do grupo classe. Cada uma tem suas vantagens, né, e desvantagens. Você ter um separado, você tratar dentro da própria 5 horas, né, isso impede que você sobrecarregue esse aluno que já tem dificuldades, né, com aulas a mais, né, horários a mais, comprometer mais ainda o horário de estudo dele, que antes era restrito a poucas disciplinas e agora são muitas, né, e você ainda teria um outro horário de aula. Então, se você trata mais 5 horas, você ajuda o aluno a se organizar. De outro lado, se você separa ele em um grupo menor, onde tem dificuldades e perguntas semelhantes, a gente tem visto, né, a gente trabalhou nas duas opções, e nessa segunda opção a gente tem visto que alunos que nas aulas regulares estavam com dificuldade para se expressar, tinham medo, tinham vergonha, né, de fazer perguntas ou de sugerir respostas, né, muitas vezes até estavam com uma ideia bem formulada na cabeça, mas não expressava por receio. À medida em que ele teve esse momento separado, de uma certa forma ele se fortaleceu, né, se empoderou para poder se expor em frente a colegas que estão mais adiante do que eles na disciplina, né, colegas que não carregam a dificuldade de lacunas anteriores, de conteúdos anteriores. Então, esse momento separado, em que ele se vê longe desses colegas que não sabem mais, ele se sente mais forte para falar, né, e isso ele carrega tem percebido que eles têm carregado dessas aulas que são separadas para as aulas regulares, né, que são, no caso, são oficinas de matemática oferecidas não para como reforço, mas como local de estudo de conteúdos anteriores à série, né, e não necessariamente reforço dos conteúdos que eles estão vendo na série, tá? Então, assim, não imagino que a solução ideal e a perfeita é como eu vejo enquanto professor, certo? E o que eu tenho experimentado com esse tipo de condição, né, com alunos com dificuldades, alguns bem graves, né? Você pegar alunos com dificuldade no sistema, ainda para compreender o sistema de numeração decimal, e ele está no 6º ano do ensino fundamental, é um desafio. E acho que, antes de tudo, é a gente entender que, seja lá o que foi que aconteceu com ele, agora é o aluno, ele é minha responsabilidade. E a minha responsabilidade e a responsabilidade dos meus colegas, enquanto escola, tentar desenvolver uma estratégia e promover e oferecer recursos para que ele se sinta bom a se engajar, certo? Para que, de repente, a gente consiga convencer ele de que ele pode resgatar esses conteúdos, né? Porque muitas vezes eles chegam na escola sem acreditar que vão conseguir resgatar, ou seja, acham que já está tudo perdido. Então, com esses passos, a gente tenta mostrar a eles que a gente está investindo nele e que ele deve investir também.